Oi, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Educação Financeira, chegamos ao nosso 10º vício. E hoje o assunto é vícios, o grande inimigo das nossas finanças. Todo mundo sabe que eu faço palestras nas escolas e um dos temas que a gente mais ministra é justamente a questão da prevenção às drogas. E esse vídeo eu considero um dos mais importantes desse nosso curso de Educação Financeira, porque eu vou mostrar, eu vou provar como os vícios, no caso é mais específica essa questão das drogas, fazendo uma relação entre os dois temas, como os vícios eles podem ser altamente prejudiciais em todas as áreas da vida, mas no caso como o nosso curso é sobre educação financeira, especificamente nessa questão financeira. Como eu falei em vídeos anteriores, o tempo e os juros compostos são dois dos grandes ingredientes para a acumulação de riqueza. E uma coisa que normalmente a gente não para pensar é que a gente vai viver muito. Já falei em vídeos anteriores também que a expectativa de vida de um brasileiro hoje que mora numa capital e tem uma renda mediana gira em torno de 80 anos. Expectativa de vida em torno de 73 no geral. Mas quando a pessoa tem uma renda melhor, mora na cidade, tem mais recursos, então chega a uns 80 anos. Então observe que a gente vive muito. Então eu vou mostrar através de cálculos como um pequeno vício, eu não vou nem colocar um vício muito grande não, aquela pessoa que realmente é totalmente dependente, mas eu vou colocar um pequeno, não vou nem dizer vício, eu vou colocar só um pequeno hábito para que vocês vejam como o vício é danoso para a questão financeira. E esse exemplo surgiu de um cálculo que eu estava fazendo lá na época, e aí eu estava fazendo um cálculo, depois eu apresentei para o meu pai, baseado na vida do meu pai, para vocês verem como o vício é terrível. Todo mundo sabe também que nas palestras de drogas, quem já ouviu as minhas palestras de drogas, eu ataco mais do que as outras drogas, eu ataco com todas as minhas forças as bebidas alcoólicas e os cigarros, que eu considero as piores drogas que existem, porque elas são lícitas. Elas são liberadas por lei. Todos podem ter acesso a elas a qualquer momento, sem nenhum tipo de empecilho. Então, eu considero as bebidas alcoólicas e os cigarros a grande porta de entrada para o mundo das drogas. Por isso que eu falo com tanta ênfase, com tanta raiva, com tanto ódio dessas duas, porque elas já destruíram muitas pessoas, inclusive pessoas que eu amava. Então eu vou usar justamente essas duas, as bebidas alcoólicas e os cigarros, para provar essa questão, como o vício pode ser danoso. E eu vou usar um exemplo bem tranquilo. Não vou nem usar um exemplo de um viciado mesmo, mas um exemplo bem tranquilo para que vocês vejam como isso é nocivo para a vida das pessoas. Vamos lá. Imagina bem, uma pessoa que ela não se considera viciada. Ela simplesmente trabalha o dia todo e aí quando chega em casa, ela, para dar uma relaxada, ela vai no bar do seu amigo, próximo ali, e toma uma cerveja e volta para casa. Só uma, não fica embriagado, só toma uma cerveja e volta para casa. E aí ele faz isso todos os dias da semana. 5 dias de trabalho, de segunda a sexta, 5 cervejas quando chega em casa, não passa disso, não dá alteração em casa, não briga com os filhos e tal, tranquilo. Final de semana, como ele não é de ferro e ele é controlado, ele não se considera viciado, e você também vai ver que talvez ele não seja mesmo. Final de semana, como ele está de folga, no sábado ele bebe 3 cervejas o dia inteiro
ele bebe 3 cervejas somente. E no domingo ele bebe 2. Ou seja, na semana, durante a semana, de segunda a sexta, ele bebe 5 cervejas. Final de semana, 3 no sábado e 2 no domingo. Ou seja, mais 5 cervejas. Totalizando 10 cervejas por semana. 10 cervejas. Vocês que estão assistindo esse vídeo e conhecem alguém que é viciado em bebida alcoólica, não vai me deixar mentir. Vocês sabem que uma pessoa que é viciada em bebida, ela não bebe só 3 cervejas no sábado, e muito menos só 2 no domingo. O meu próprio pai já me contou que um dia, claro que não é todos os dias que ele fazia isso, mas em um dia, em uma farra dele lá, ele bebeu sozinho 28 cervejas em um dia. Então, 3 cervejas no sábado e 2 no domingo é algo tranquilo. Uma pessoa viciada bebe muito mais. Mas só para vocês terem uma ideia do impacto disso. Então, 10 cervejas na semana. Totalizando o mês, como o mês tem 4 semanas, vão ser 40 cervejas no mês. No meu cálculo, eu peguei a cerveja a R$4 a garrafa. Eu nem sei se o valor dela é esse mesmo, mas eu coloquei R$4. Então vamos lá ao cálculo, para que vocês vejam bem. Então eu coloquei aqui R$4 a cerveja, 5 durante a semana e 5 durante o final de semana. 10 cervejas na semana. Vezes 4, 4 semanas, 40 cervejas. Então 4 vezes 40 cervejas vai dar um valor de R$160. Essa pessoa vai gastar R$160 por mês com a cervejinha dele. Lembrando que não fica embriagado, não tem problema familiar, não briga com a mulher, ou seja, estou usando um exemplo mais tranquilo, que não tem nenhum outro reflexo, só essa questão da cervejinha normal. E não estou colocando aqui a questão que ele pode bater o carro, que ele pode gerar outros tantos problemas que as bebidas alcoólicas e os cigarros geram para a vida das pessoas. R$160 de cerveja. Pegando o exemplo do meu pai também, meu pai me relatou que ele fumou por mais de, não sei quanto, mais de 35, 40 anos, ele fumou 2 carteiras de cigarro por dia. Mas os estudos provam que um fumante normal fuma em média 1 carteira de cigarro por dia. Meu pai era um caso à parte, ele fumava 2. Mas eu já conheci pessoas que fumam 3 carteiras de cigarro por dia. Olha o nível da obsessão e do vício dessa pessoa. Mas eu vou usar essa média global, 1 carteira de cigarro por dia. Eu também não sei o preço da carteira de cigarro, então eu coloquei como se fosse R$3,75. Na última vez que eu vi, a carteira de cigarro mais barata era R$3,75. Então, usando essa média, digamos que a pessoa fume 1 carteira de cigarro por dia, que é o normal. Então, se ela fuma 1 carteira de cigarro por dia, no mês tem 30 dias, então ela vai fumar 30 carteiras de cigarro por mês. Então, vamos lá. Pegando esse meu valor que eu coloquei da carteira de cigarro, R$3,75 vezes 30 dá R$112,50. R$112,50 de cigarro. R$112,50 mais aqueles R$160 da cerveja vai dar um valor mensal de R$272,50, melhor dizendo. Então, ela gasta R$272,50 com o seu vício, o seu cigarro e a sua cervejinha que não incomoda ninguém. Beleza. Vamos ver isso, o impacto disso durante uma vida. Para que vocês tenham uma ideia, quando eu fiz esse cálculo a primeira vez, eu fiz baseado no meu pai, no meu próprio pai, que eu amo tanto. Meu pai começou a beber e a fumar com 15 anos de idade. Meu pai tem 65 anos de idade hoje. 67, melhor dizendo. E ele fumou durante toda essa... e bebeu durante toda essa vida dele.
E muita gente é assim, esquece que vai viver muitos anos e pensa só no momento presente e não vê o impacto disso no decorrer da sua vida. Questão do tempo que eu falei mais cedo, questão do tempo e questão dos juros compostos. Então vamos lá, 272,50 por mês, pegando o juro de poupança. Vou pegar o juro que eu peguei no último vídeo, 0,5%. Eu não vi a poupança, a taxa da poupança de hoje. Vou pegar do último vídeo, 0,5%. Então vamos lá, 272,50 é o pagamento, essa teclinha PMT aí, para vocês acompanharem o cálculo também, como é que faz. Então 272,50 está negativo porque é um valor que está saindo do seu bolso. Então é um pagamento que sai. Então clica lá no PMT. Lembrando que eu falei nos vídeos anteriores, PMT é pagamento. Então, como sai do seu bolso, eu coloquei o sinal negativo. Então 272,50 e cliquei na tecla PMT. 0,5 é a taxa de juros. Então eu vou colocar no I. Como no caso do meu pai foram 50 anos bebendo e fumando, vou fazer a questão dele. Começou com 15 e parou com 65 anos. Hoje ele tem 67. Tem 2 anos que ele foi parado, porque ele teve uma doença e ficou parado. Ele foi obrigado a parar, porque o vício ele é triste demais para a pessoa. Então, isso aqui eu estou usando um caso real, um caso da minha família, para vocês verem como as drogas elas são nocivas para todas as áreas da vida. E para a financeira não é diferente. Observa aqui. Então, eu clico no I. Então, vamos lá. Deu um erro aqui, mas eu 272,50 PMT, 0,5% é o I, 50 anos. O caso dele, eu clico nessa tecla verdinha, azulzinha, melhor dizendo, e clico no N. Vão ser o período que ele bebeu e fumou. 600 meses, 50 anos. E aí, para finalizar, para a gente ver quanto que ele gastou com bebida e com cigarro ao decorrer da vida dele, a gente clica no FV. Valor futuro. Tá aqui, pessoal. 1.032.009,57. Lembrando, juro de poupança, 0,5%. Agora você quer ver a bagaceira mesmo? Vamos lá, como eu falei nos vídeos anteriores, quando a gente vai estudando a questão dos investimentos, a gente vai tendo mais conhecimento. E o conhecimento faz com que a gente invista melhor. E aí a gente investe em coisas que dão mais retorno. Então a gente alavanca as nossas finanças. Então eu vou começar para vocês entenderem o impacto disso. Agora eu vou colocar a um juro de 0,8. Um investimento que hoje 0,8 é fundos de investimento. Paga mais ou menos 0,8. Então vamos lá. 0,8 é o nosso I, a nossa taxa de juros. Lembrando que eu estou usando aqueles conceitos que a gente já aprendeu. Juros compostos. Juros sobre juros. 600 meses é o período, 50 anos, que o meu pai bebeu e fumou. 272,50 é aquele valor das bebidas, das cervejas e dos cigarros. E, por fim, que é o PMT, que é esse das bebidas e dos cigarros. E, por fim, a gente clica no FV para saber qual o valor final a um juro de 0,8. Tá aí, pessoal. R$ 4.026.589,63. Isso a juro de 0,8%. 0,8%. Agora eu vou colocar 1%, que é um investimento também, que muitos fundos de investimento pagam isso. Então vamos lá. 272,50 é o PMT, pagamento,
1% é o nosso I, 600 meses é o período que a pessoa bebeu e fumou, e o FV é o nosso valor futuro. Pasmem. 10.643.397,57 centavos. Meu pai bebeu e fumou mais de 10.643.397 reais e 57 centavos. Ele bebeu e fumou mais que isso. Por que ele bebeu e fumou mais que isso? Porque ele não fumava só uma carteira de cigarro por dia. Ele fumava 2. E outra, ele não bebia só uma cerveja por dia. Ele bebia mais. E eu tenho certeza que você conhece, talvez até um familiar seu, uma pessoa que bebe muito mais do que uma cerveja por dia. E no final de semana, bebe muito mais. Faz churrasco. Fica rico, porque quando o bêbado ele fica embriagado, a pessoa fica embriagada, ela fica rica e ela começa a pagar para os outros. Fuma mais de uma carteira de cigarro por dia. Então, se esse cálculo aqui, baseado nessa pessoa que bebe e fuma uma carteira de cigarro por dia e bebe uma cerveja por dia, final de semana ele bebe 3 no sábado e 2 no domingo, já dá toda uma bagaceira dessa daqui ao longo da vida, aí você já entende porque muitas pessoas que são viciadas chegam ao fim da vida sem nada. Por quê? Porque o vício aliado à falta de conhecimento fez com que essa pessoa, ela literalmente bebesse e fumasse toda a sua riqueza. Isso é muito triste. Isso é muito triste. O exemplo do meu caso, o exemplo do meu querido pai. Tudo que meu pai tem hoje é uma casa. Tudo. Mas meu pai bebeu e fumou mais de 10.643.397 reais e 57 centavos. Aí muitas pessoas podem me perguntar assim: ah, mas você está colocando a cerveja, hoje ela é 4 reais. E o cigarro hoje é 3,75, mas antes era mais barato, alguns anos atrás era mais barato. Sim, pode ser que seja mais barato, mas eu posso te garantir que o valor equivalente era o mesmo. Se hoje uma cerveja custa 4 reais, há 20 anos ela poderia custar, sei lá, 30, 40 anos podia custar, não sei nem qual era a moeda na época, não sei se era cruzado, cruzeiro novo, mas era um valor equivalente aos 4 reais de hoje. Eu posso te garantir. A cerveja, o cigarro, sempre tiveram um custo equivalente ao que tem hoje. Então, esse cálculo que eu estou fazendo com números atuais, com certeza, se a pessoa fizesse isso aqui, ela teria esses números aqui. Observe que com uma pequena mudança de hábito, você pode trazer grandes coisas para o seu futuro. Observe que se você hoje parasse de beber e de fumar, e o dinheiro que você gasta com isso, você investisse, mesmo na caderneta de poupança, que é o investimento mais tradicional que tem, no decorrer de toda a sua vida, você teria um patrimônio. E olha que eu não coloquei aqui se investisse esse dinheiro em imóvel, que a valorização é muito mais do que 1%, que foi o maior que eu coloquei aqui. Eu não coloquei outros investimentos como negócios, como empresas. Observe como a pessoa perde só pelo simples fato de ter um vício como esse. E olha que eu coloquei os tradicionais. Coloquei as drogas lícitas. Coloquei a bebida e o cigarro. Não coloquei os acidentes que vêm com elas, os prejuízos que vêm com elas, as farras que vêm com elas. Não coloquei os desajustes familiares que vêm com elas. Não coloquei aqui as outras drogas que vêm com elas. Observe como a gente perde a nossa fortuna
quando a gente se deixa levar pela questão dos vícios. E eu coloquei as bebidas alcoólicas e os cigarros, mas isso aqui serve para qualquer vício, independente do vício que seja. Então observe, tempo, juros compostos faz uma grande diferença na sua vida. E os vícios te levam para o buraco, porque todos os dias, todos os meses vão se acumulando e você vai gastando e não vê o impacto que isso tem no decorrer de uma vida. Lembra disso. A expectativa de vida do IBGE prova isso. Nós estamos vivendo mais, a gente está vivendo muito, e a gente pensa que a gente está vivendo só agora, só nesse momento. E aí deixa a vida me levar, bebe tudo, gasta tudo, usa todo tipo de coisa errada, e aí no futuro a gente paga por isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.